Tiago capítulo 1, do verso 5 ao verso 8, diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar nesse momento. Exaltamos, Pai, o Teu nome bendito e glorioso. Somos gratos pelo privilégio de, por meio de Jesus, poder nos achegar ao Senhor e sermos aceitos na Tua presença. Somos gratos porque, ao entoar cânticos, louvores ao Teu nome, o Senhor aceita a nossa adoração também por causa de Cristo. E nesse momento, ó Deus, em que a palavra de Cristo foi lida e será pregada, nós rogamos que o Senhor venha, ó Deus Santo, edificar as nossas vidas para a Tua própria glória e louvor. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vimos na semana passada que Tiago começou a sua carta já exortando os irmãos a respeito da forma como eles deveriam se portar diante das provações. Tiago sabia que o seu público, os seus leitores, eles estavam passando de fato por várias dificuldades. Afinal de contas, ele está escrevendo, como ele diz aí no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão. A dispersão que acontece logo depois que Estevão, ele é morto, ele é assassinado, apedrejado, e a igreja então se espalha, fugindo ali da perseguição. Mas a despeito das dificuldades que eles estavam enfrentando e pelas quais eles passavam, Tiago os exorta dizendo que eles deveriam estar alegres. E essa alegria, segundo Tiago, seria fruto da convicção de que o Senhor estava realizando na vida deles uma grande obra. A provação, ela teria por finalidade, então, confirmar na fé os crentes, tornando-os perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E é para isso que Deus usa, então, as provações. Deus usa as provações a fim de forjar nos cristãos o caráter de Cristo, a fim de nos fazer cada dia mais parecidos com o nosso Redentor. Elas fazem parte então daquele processo de santificação progressiva que se inicia quando você crê e que se encerrará ou quando o Senhor Jesus voltar ou quando você se encontrar com o Senhor Jesus pela morte. Tiago não está falando de algo que é fácil. E você sabe disso. Você sabe que a caminhada cristã, por vezes, se apresenta bastante complicada. E ainda que nós já sejamos filhos de Deus, como afirma João, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos aquilo que nós haveremos de ser, e por causa disso haverá uma grande luta diante das provações e diante das tentações. Haverá uma batalha na vida do crente que é chamado a mortificar os desejos da sua carne, a sua própria vontade. Nós somos chamados de fato para uma grande guerra, a guerra da carne contra o espírito, e a bênção nisso tudo é que você não está sozinho nessa batalha. O Senhor batalha com você, o Senhor dá a você o seu espírito. E nós podemos, por causa do Espírito que habita em nós, e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vencer então essas batalhas. É por isso que Tiago, então, depois de falar das provações, de falar como os crentes deveriam se portar diante das provações, vai ordenar que estes irmãos busquem por sabedoria.
orar a Deus em busca de sabedoria. É assim que ele começa no versículo 5. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E a fim de viver como Tiago está ordenando aqui, você precisa ter sabedoria. A fim de se alegrar diante das provações, você precisa de sabedoria. Se você precisa de sabedoria, busque-a em Deus, diz Tiago. Veja o verso 5, eu vou ler mais uma vez. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago começa de forma bastante pastoral aqui. Ele aborda os irmãos de forma muito sábia, porque ele acabou de descrever um quadro. Qual é o quadro? Perseguição. Aqueles irmãos estão na perseguição. Olha, tenham por motivo de muita alegria o passar por várias provações. A provação vai fazer com que vocês sejam conformes o Senhor Jesus Cristo. E aí vem então o dilema do crente: como viver assim? Como é que nós nos portamos assim? Tiago sabe que nós não temos naturalmente sabedoria, mas ele não acusa os irmãos, dizendo: vocês que não têm sabedoria, busquem em Deus. Ele começa chamando a atenção para que os irmãos reflitam a respeito do que ele estava dizendo. Então diz: olha, então, se algum de vós necessita de sabedoria, o que é fato, todo crente precisa da sabedoria que vem da parte do Senhor. Tiago está então apontando aqui para o caminho da sabedoria que só é encontrada na pessoa do nosso Deus. O texto que nós lemos aqui de Provérbios capítulo 2 vai tratar disso. Eu vou pedir que você abra mais uma vez a sua Bíblia. Provérbios capítulo 2. Veja lá os versículos 3 a 6, principalmente. Veja como que Salomão expressa a questão aqui. Ele está exortando, chamando o seu filho a considerar o caminho da sabedoria. Provérbios é um livro em que o pai chama o filho dizendo: você precisa obter sabedoria a fim de não ser um tolo. E então no verso 3, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja a forma como Salomão então incentiva a busca da sabedoria. Você precisa buscar a sabedoria como você busca a prata e como você busca a tesouros. E quando você encontrar a sabedoria, você vai entender o que é o temor do Senhor. E é aqui mesmo no livro de Provérbios que você vai ler que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que é mais maravilhoso nisso tudo? Foi que Jesus contou a história de Salomão. Salomão foi o rei mais sábio que existiu, o homem mais sábio que existiu. Quando Deus pediu que ele fizesse um pedido, ao invés de pedir riquezas e poder, Salomão pediu sabedoria. E Deus concedeu a ele toda esta sabedoria. Você lê o livro de Provérbios, você lê as histórias da sabedoria de Salomão, e você fica encantado com tudo aquilo. E quando Jesus estava então confrontando os homens que pediam da parte dele algum sinal, uma das histórias que ele mencionou foi exatamente a história de Salomão. Salomão era um homem sábio e todos sabiam disso, todos tinham ciência daquilo. E então ele diz para aqueles homens: olha, a rainha do sul vai se levantar contra vocês no juízo, porque ela saiu de muito longe para ouvir da sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão foi um homem sábio. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Jesus é o Deus de toda sabedoria.
E é nele, no Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos essa sabedoria que Tiago então está dizendo aos seus leitores: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aqui mesmo no livro de Tiago, ele vai fazer um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria deste mundo. Veja lá, abre aí no capítulo 3, lá nos versículos 15 ao verso de número 17. Vou ler a partir do 13 para você entender o contexto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Se alguém estivesse se portando então dessa forma com que Tiago está descrevendo, ele está dizendo: esse tipo de sabedoria é uma sabedoria demoníaca, é uma sabedoria terrena. E aí então, no versículo 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago então, no capítulo 3, vai fazer exatamente esse contraste, mas aqui já no capítulo 1, ele está dizendo: você precisa de sabedoria? Peça a Deus. É esse tipo de sabedoria que Tiago está se referindo aqui. Não é qualquer sabedoria, não é a simples inteligência, mas a sabedoria que vem da parte do próprio Deus. E então, se nele está a fonte da sabedoria, é preciso que você busque. É por isso que Tiago está exortando os crentes a orarem ao Senhor, e nisso Tiago está seguindo de perto o ensino de Jesus lá no Sermão do Monte. Eu disse lá no primeiro sermão que, ainda que Tiago não faça muitas referências a Jesus pelo nome, ele trata Jesus mais como Senhor aqui na epístola. Ele está o tempo todo fazendo menção àquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Vá lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, e você vai ler nos versículos, acompanhar no versículos 7 e 8 o seguinte. Veja o que Jesus está então ordenando aqui: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tiago está então dizendo: você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aquilo que Tiago então está exortando o seu irmão no seu ministério havia ordenado aos seus discípulos: peçam, coloquem-se diante do Senhor em oração. E ele então oferece duas razões aqui para que os seus leitores peçam a Deus. E a primeira razão: peça porque ele dá a todos liberalmente. É claro que todos aqui se refere àqueles que estão em Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que o têm como seu mediador, como seu redentor. Esses que estão em Cristo têm acesso ao Pai, e tudo que eles pedem em nome de Jesus, ou seja, conforme aquilo que Jesus quer, Ele concede. E Jesus quer que você tenha sabedoria. Esse não é um mau pedido, esse é um pedido que a Escritura ordena que você faça. É por isso que você pode ter certeza que, ao pedir sabedoria, o Senhor vai dar liberalmente, de forma graciosa, de forma generosa. Não há uma vez
que você se aproxime de Deus pedindo sabedoria, que Ele não conceda. Porque a sabedoria aqui é para compreender e aplicar a palavra diante do seu contexto de dificuldades, de provações, a fim de você viver com alegria ao passar pelas várias provações. E a segunda razão que Tiago oferece: você pode pedir porque o Senhor nada lhes impropera. O que Tiago está querendo dizer com isso? Literalmente, Tiago está dizendo: Deus não reprova ninguém que peça sabedoria. É isso que ele está dizendo. Você nunca será reprovado por Deus ao pedir sabedoria, porque esse pedido está em acordo com a sua vontade. É para que você se porte piedosamente nas provações, e então o resultado ser-lhe-á concedida. Peça a Deus, ser-lhe-á concedida. Lembra de Jesus? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Você tem garantia da parte de Deus que ao buscar sabedoria, Ele dará a você. Mas você reconhece que você precisa dessa sabedoria? Você entende que não consegue caminhar sozinho e que você nunca conseguirá viver a vida cristã pelos seus próprios esforços? Porque, irmãos, se vocês olharem dentro do arraial evangélico, vão perceber que na prática muitos crentes agem como se não precisassem da sabedoria de Deus, como se não precisassem buscar no Senhor a sabedoria. Como é que você sabe disso? Como é que você pode ter certeza disso? Pastor, isso não é julgamento, não. É só você perceber a quantidade de crentes que se dedica a conhecer a Escritura. Como é que você acha que Deus dará sabedoria? Deus não vai bater lá na sua porta, o anjo não vai lá bater na sua porta oferecendo sabedoria. A sabedoria não vai ser encontrada na caixinha de promessa. Quando você está com alguma dificuldade, abre aquela caixinha com um monte de texto, como se fosse um horóscopo, e pega e vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Isso é uma afronta a Deus. A sabedoria é buscada quando você abre a Escritura, e iluminado pelo Espírito Santo, você ouve a voz de Deus falando a você, falando a respeito do seu coração, da situação do seu coração, apontando o caminho de redenção, de sabedoria no Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém diz: eu quero ser sábio, mas não abre a Bíblia, isso é uma falácia, isso é um erro. A pessoa está se enganando. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus. A segunda coisa que você vai fazer é abrir a sua Bíblia. Você ora pedindo e Deus te responde falando por meio da palavra. A sabedoria de Deus foi revelada na Escritura. Não há crescimento em sabedoria sem conhecimento da palavra de Deus. Então não viva você como se você não dependesse de Deus. Busque orientação da Escritura. Não de forma aleatória, como eu disse, vamos abrir a Bíblia em algum lugar, mas estude sistematicamente a sua Bíblia. E consciente dessa necessidade, peça a Deus. Lá no texto em que Jesus ordena a orar, ele fala um pouquinho mais. Volte lá em Mateus 7 de novo. Depois ele dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O versículo 9, Jesus diz: ou qual de vós, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus está dizendo: o Pai atende os pedidos. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos,
quanto mais o Pai Celestial, Ele dá sabedoria. Busque a sabedoria na Escritura, e Tiago está dizendo que Ele dá liberalmente. Deus não está aqui racionando a sabedoria, Ele tem um pouquinho para cada um, e Ele precisa ter cuidado para não acabar. De repente Ele vai dar muita sabedoria para você, e você vai ficar sem. Não há essa chance. Deus te dá liberalmente, o quanto você quiser, Ele vai conceder, e não há limite para a busca dessa sabedoria de Deus. Peça sabedoria, peça conforme a vontade de Deus, peça para a glória de Deus, porque em Jesus Cristo Deus concede essa sabedoria. Se você abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vai notar Paulo falando o seguinte, lá no capítulo 1, verso de número 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É nele, é em Cristo, é no seu amado Redentor, é naquele a quem você está unido, que se encontra essa sabedoria. Portanto, quanto mais conhecimento de Cristo, mais sábio você será. Quanto mais procurar conhecer o seu Redentor, mais sabedoria de Deus você vai obter, e como diz Tiago, você nunca será reprovado ao buscar isso. E se você tiver essa sabedoria, você conseguirá fazer o que Tiago ordena nos primeiros versículos. Você conseguirá estar alegre nas provações e nas dificuldades, diante das decisões, diante de conflitos. Você glorificará a Deus com as suas atitudes piedosas, que partem da palavra de Deus, que está pronto a dar a você sempre que você pedir. O Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas Tiago fala mais. Você precisa de sabedoria. Então ele diz, peça a Deus, e depois ele diz, não duvide que Deus te ouve. Veja os versículos 6 a 8. Volte lá em Tiago. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E então, depois de ordenar que os crentes peçam sabedoria de Deus em oração, depois de afirmar que Deus concede aquilo que os crentes pedem liberalmente, Tiago demonstra como deve ser o pedido. Você precisa pedir com fé. Lembra do que é fé, segundo a definição de Hebreus? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. O pedido, então, a oração a Deus precisa ser conforme aquilo que Deus prometeu. Crendo nisso. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você não pode esperar o que Deus não prometeu. Você não pode esperar o que Deus não disse que faria. Você não tem garantias se a Escritura não afirma que Deus fará. Mas quando Deus diz que irá fazer, você pode ter toda a convicção do seu coração ao se colocar diante dele em oração. A fé bíblica, então, não é acreditar em qualquer coisa, mas é acreditar nas promessas de Deus. É por isso, mais uma vez, que você precisa conhecer a Escritura, porque você precisa saber o que é que de fato Deus promete. Porque há muitas coisas que os crentes querem, que os crentes pedem, e que Deus não prometeu, e que Deus não disse que faria. A pessoa diz, mas eu estou orando com muita fé, com muita convicção.
mas se não é segundo a vontade de Deus, ele não atende. Tiago vai tratar disso no capítulo 4 aqui da epístola. Tiago diz mais: peça com fé, nessa fé não pode haver dúvida. É isso que ele diz, veja, peça com fé em nada duvidando. E essa palavra, o verbo que é traduzido aqui por duvidar, traz a ideia de alguém que vacila, de alguém que é inconstante. A ideia então é: peça sem inconstância, peça sem vacilar, peça sem titubear. É essa a ideia. E para demonstrar isso, ele faz uma ilustração aí na parte B do versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então perceba bem a ilustração de Tiago. Ele está falando do mar revolto, as ondas vêm daqui para lá, e o mar revolto, ele não encontra descanso. Você já foi à praia e viu a praia tranquila? Como diz, eu brincava lá em Guarapari, né, que alguns amigos mineiros iam lá e viam aquela praia tranquila e dizia: aqui está um lagoão bom de criar pato. Tranquila, o mar lisinho, uma tranquilidade. Em compensação, quando você vê o mar revolto, as ondas se chocando, a ideia é que ali não há paz. É essa a ideia que Tiago quer transmitir. Aquele que pede e que duvida é como as ondas agitadas, não encontra paz, não encontra descanso. A incerteza nunca traz paz ao coração. O crente instável, ele avança, eu creio, não, agora eu não creio mais. Então ele retrocede e por fim ele não chega a lugar nenhum, porque o tempo todo ele está em dúvida. Ele pede, mas ele tem dúvidas. No verso 7, Tiago então faz uma afirmação. Veja: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E a expressão de Tiago é uma expressão mesmo de desdém. Esse homem, não pense esse tipo de homem inconstante que alcançará de Deus alguma coisa, que receberá do Senhor alguma coisa, porque a oração cristã, ela envolve confiança naquele a quem se ora. O poder não está na oração. A oração não tem poder, como muitos dizem por aí. Você já talvez deve ter ouvido: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Não há poder na oração. Há poder no Deus a quem se ora. Deus é poderoso. E por saber que Deus é poderoso, você pode confiar de que Ele pode fazer aquilo que você está pedindo a Ele. No caso aqui, pode conceder a sabedoria que Ele está ordenando que você peça. É por isso que Ele está dizendo: Tiago, não duvide, para que você não fique inconstante e não fique aí sem encontrar paz. Esse homem duvida do caráter de Deus. É por isso que Tiago está falando com certo desdém. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa da parte de Deus. Afinal de contas, ele duvida. Ele coloca em dúvida o poder de Deus. E aí então ele passa a descrever esse tipo de homem. Verso 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E a expressão aqui, ânimo dobre, literalmente é uma pessoa de mente dupla, ou de alma dupla. Essa é a ideia. É alguém que pensa uma coisa aqui, mas daqui a pouco está pensando outra coisa. Ele não tem foco, ele não tem constância, mas a mente está o tempo todo dividida. E qual é o resultado na vida de pessoas que estão divididos? Medo, ansiedade, desespero. Você se lembra quando Jesus
tratou no Sermão do Monte da ansiedade? Vai lá no capítulo 6. Jesus caminha na mesma direção. Mateus capítulo de número 6. Como Jesus desenvolve isso? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas como? Por isso o quê? Por isso, Jesus já tinha dito algumas coisas. E Jesus começa lá no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, acumuleis para vós outros tesouros no céu. Os tesouros da terra, os ladrões podem levar, a traça pode corroer, os tesouros do céu não. Depois ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. E agora Jesus está dizendo: olhe para onde você está olhando, onde está o seu foco, nos tesouros da terra ou nos tesouros do céu? Por que alguém colocaria o seu coração nos tesouros da terra? Porque é com os tesouros da terra que eu consigo a minha comida, o meu pão de cada dia, dinheiro para eu estudar, dinheiro para tratar a minha saúde, dinheiro para movimentar a minha vida. Tudo isso é com os tesouros da terra. E aí muitas pessoas têm confiado nessas coisas e no dinheiro, mas ficam desesperadas, porque esse tipo de tesouro, isso é perecível. O ladrão pode roubar. No Brasil, o governo já confiscou anos atrás. E aí então Jesus encerra dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, na sua tradução, riquezas. Quem está com o coração dividido entre Deus e Mamon, fica ansioso. É por isso que ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Se você se decidir em confiar em Deus e não confiar na sua riqueza, em confiar nos tesouros que você tem em Cristo e não nos tesouros da terra, você não estará ansioso. Porque você, como diz Jesus, vai olhar para as aves que não trabalham e Deus as alimenta. Vai olhar para os lírios e vai perceber que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus alimenta assim a ave do céu e a erva do campo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. O ensino de Tiago é semelhante ao que Jesus está tratando então aqui no Sermão do Monte. É por isso que Tiago, volte lá, depois que descreve este homem que duvida, que titubeia, que é inconstante, não pense esse homem que obterá de Deus alguma coisa, porque este homem tem um coração, uma mente dupla, uma alma dupla. Ele não se decidiu ainda. Você se lembra daquilo que Elias falou aos profetas de Baal? O chamado de Elias foi exatamente para que eles se decidissem. Até quando vocês vão cochear entre dois deuses? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas para com esse negócio de confiar em Baal, confiar em Deus. Não, eu sou crente, mas o meu coração confia mais aqui. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós deixamos a nossa confiança se abalar, porque em vez de confiar no Senhor, é a conta bancária, é o plano de saúde, é a estabilidade, a palavra mágica, né, dos nossos tempos. O camarada estuda, se esforça, porque ele quer fazer um concurso para ter estabilidade. Nós estamos passando um período para mostrar que a tal da estabilidade talvez seja uma falácia.
ninguém está estável. Ninguém tem estabilidade. Você não tem estabilidade financeira, você não tem estabilidade na sua saúde, você não tem estabilidade. Você vive num mundo quebrado, num mundo caído. Por isso, não confie nas coisas desse mundo. Não confie nos tesouros desse mundo. Não tenha a sua mente dividida entre a confiança em Deus e a confiança nas coisas deste mundo. Mas este homem de mente dupla é esse que confia uma hora e em outra hora já está desconfiando. Tiago está dizendo: não seja assim, seja consistente. E aqui em Vitória você tem facilidade de notar isso, né? A vida dos que duvidam. Você vai ali no calçadão e você olha para a praia e você vê o dia de ressaca na praia de Camburi, como a agitação o tempo todo. E você vai no dia em que o mar está calmo e há um contraste tremendo. Para nós é muito fácil perceber isso, para os leitores de Tiago também. E assim vai ser a sua vida se você duvidar. Se você ter o seu coração dividido entre a confiança em Deus e a confiança nos tesouros desse mundo. Você vai orar, mas em vez de descansar, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, você vai ficar angustiado. Será que vai acontecer mesmo? Será que de fato eu estou seguro? Será que eu posso ficar firme e confiar que Deus vai me socorrer? E algo que pode te ajudar é conhecer, por exemplo, os atributos de Deus. Estude sobre a onipotência de Deus. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nada foge do controle dele. Uma das passagens mais interessantes da vida de Abraão, na minha opinião, é quando Abraão tenta dar o seu jeito, vai lá e sucumbe à ideia da sua mulher, tem um filho com Agar, acha que agora, a partir daquele filho, Deus vai cumprir a sua promessa, e Deus se apresenta a ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus se apresentou daquela forma para Abraão? Porque Abraão estava duvidando que Deus era poderoso para dar a ele e a Sara um filho. Portanto, ele tinha que fazer do jeito dele. Conheça os atributos de Deus, a sua onisciência. Ele sabe do que se passa no seu coração. Ele sabe as suas angústias. Ele sabe quais são os seus anseios. Nada está oculto diante dele. Conheça a sua onipresença. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você entende isso, não há por que duvidar desse Deus. Não há por que ficar com o coração dividido. Quanto maior for a sua convicção a respeito do ser de Deus, maior vai ser a sua confiança nesse Deus. Estude sobre Cristo. Jesus é o Rei que governa, é o sacerdote que intercede por você, é o profeta que lhe fala ao coração pela palavra, concedendo a você sabedoria. Estude sobre o Espírito Santo que habita em você, que é o seu consolador, que é aquele que te ajuda quando você não sabe orar como convém. Conheça a Deus. Por que é importante você conhecer a Deus? Vai lá em Efésios, no capítulo de número 4, e você vai perceber que Paulo faz uma ilustração parecida aqui com a de Tiago. Efésios, no capítulo 4, verso 14.
Tiago falou do homem que é agitado como as ondas do mar. Veja como Paulo descreve: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que foi que Deus deu a você para que você não seja como um menino agitado de um lado para o outro? É só você olhar os versículos anteriores. Veja lá no versículo 20, de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que você não seja agitado por todo o vento de doutrina. O que Paulo está dizendo é que Deus deu a você, ou deu à igreja, dons que tem a ver com a palavra e com a pregação da palavra e com o conhecimento da palavra, para que por meio da palavra, que é a sabedoria de Deus, estejamos firmados, ao invés de estar agitados. Por isso eu digo, estude seriamente sobre quem Deus é, sobre tudo aquilo que Ele fez, e não tenha dúvida. Eu ouvi uma vez uma ilustração que eu creio que cabe aqui, de uma irmã que ela precisava subir e descer um morro para chegar na igreja. A igreja ficava de um lado do morro e ela morava do outro lado do morro. E um dia ela leu o texto bíblico dizendo que se você tivesse fé e pedisse, até o monte seria transportado. E ela então foi orar e pediu a Deus que tirasse o monte daquele lugar, porque ela precisava ir para a igreja e era muito cansativo, e ela foi dormir. E no outro dia ela acordou, a primeira coisa que ela fez foi abrir a janela que dava para o monte, e ela abriu a janela e falou assim: sabia que não ia sair daí. E a ideia é exatamente essa. Por que você está orando, pedindo, sabendo que já não vai acontecer? Não tem hora que você faz assim? Eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar em nada. Então não faz. O que Tiago está dizendo aqui: peça com fé, em nada duvidando, porque quem duvida não encontra paz, não encontra consolo. E é claro que nós sabemos que na caminhada cristã, por vezes nós vamos duvidar. O pai da fé duvidou. O pai da fé teve que ouvir de Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele teve que relembrar isso. E por vezes nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus, daí titubeamos. Por isso, peça também que o Senhor fortaleça a sua vida. Há um texto em Marcos que eu acho extraordinário. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 registra a história de um homem que tinha um filho possesso. E aí esse homem com o filho possesso vai até Jesus. Veja a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu:
Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então agora está o pai do menino, vendo o menino espumando, e Jesus se aproxima. Veja o verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eles tinham levado o menino, ninguém conseguiu fazer nada. Quando Jesus chegou: o que está acontecendo? Trouxemos o nosso filho, ninguém pôde expulsar. Traz aqui. E aquele homem vai dizer, explicar a história e dizer: se o Senhor pode, me ajude. Veja a resposta de Jesus, verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E a resposta desse homem é maravilhosa. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu sei que às vezes não é o bastante. Eu preciso de ajuda até para crer. Então, quando eu oro pedindo sabedoria, eu preciso também orar pedindo que Deus me ajude a confiar, porque tudo é por meio dele. Não é que uns crentes são melhores do que os outros na sua própria capacidade, mas nós buscamos em Deus ajuda para confiar, como este homem. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E se você buscar conhecer a Deus, como eu disse, você estará cada vez mais firmado nesse Senhor. Entenda sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre o que é a igreja, o corpo de Cristo, onde o Senhor colocou a sua vida, sobre a bênção de compartilhar as cargas uns dos outros, porque a falta de convicção doutrinária é a razão, muitas vezes, de os crentes estarem agitados de um lado para o outro. Então peça que Jesus acalme o mar revolto do seu coração, porque Jesus é aquele que fala às ondas, e as ondas obedecem ao seu mandar. Ele também pode trazer paz a um coração conturbado, a um coração agitado, que se volta para a palavra a fim de conhecê-lo, e conhecendo, experimentando cada dia a paz que excede todo o entendimento. Tiago então ensina que você precisa de sabedoria, você precisa pedir a Deus em oração, você precisa pedir com fé. Sua oração precisa ser com fé e em nada duvidando, porque Deus responde àqueles que pedem segundo a sua vontade, e sabedoria é algo que Ele ordena que você peça, porque tem a ver com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Tiago diz que o Senhor não vai dar nada a alguém que é incrédulo. Como eu disse lá no primeiro sermão, Tiago quase não cita o nome de Jesus aqui, mas ele chama ou trata Jesus por Senhor na maioria das vezes. E aqui então no texto, volte lá no texto que nós estamos vendo nessa noite, no verso 7 ele diz exatamente isso: não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Você não vai alcançar ou conseguir de Cristo nada, se você tiver dúvida no seu coração. Jesus é aquele que ordena que você peça
e que você vai ser atendido, que você bata, porque vai se abrir a porta para você. Para isso Ele está com você, Ele caminha com você, Ele te uniu a Ele quando você creu e morreu com Cristo e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo. Ele te deu o Espírito Santo que te ensina a orar como convém. Então, diante das provações, rogue ao Senhor por sabedoria, e diante de tudo aquilo que você pedir, busque pedir conforme a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, busque a sabedoria de Deus, peça a iluminação ao Espírito Santo para que você compreenda a palavra de Deus, para que você não fique tateando, mas que você tenha plena certeza de fé. A expressão que aparece lá na Epístola aos Hebreus. E firmado em Cristo, você encontrará paz, o seu coração poderá sossegar, você experimentará a calmaria que vai invadir o seu coração. Ao invés de ficar agitado como o mar revolto, você vai refletir a tranquilidade que você percebe quando os ventos não mais sopram e o mar já está tranquilo e calmo. E seja assim na sua vida. Que Deus conceda a você sabedoria e que você ore com fé para a glória dEle.